Depois de cumprir pena, um preso consegue voltar ao mercado de trabalho? Um decreto assinado pela ministra Carmen Lúcia, quando estava à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal, instituiu a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. A ideia é ampliar e qualificar as ofertas de trabalho, empreendedorismo e formação profissional, tanto para quem já cumpriu sua pena, quanto para quem ainda está preso. Mas como isso vai funcionar na prática? É o que você vai ver no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal garante: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Sobre este tema, eu converso com a perita do Mecanismo de Combate à Tortura, Deise Benedito, que é especialista em direitos humanos, política criminal e penitenciária e em relações raciais. E também com o defensor público, Renato De Vito, que foi assessor do Departamento de Monitoramento e Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutor De Vito, esse decreto determina que as empresas que prestarem serviço para órgãos públicos federais vão ter que contratar um percentual de detentos ou ex-detentos. Como é que isso vai funcionar na prática? Eu acho que a gente está diante de um grande marco, em primeiro lugar, a respeito do trabalho oferecido para as pessoas privadas de liberdade, para os presos no país. Eu acho que é um momento em que o Brasil vivencia talvez um dos maiores indicadores de homicídio no país, em que nós temos um superencarceramento, um número de presos aumentando quase que geometricamente, de repensarmos as estratégias. A gente tem que pensar todas as estratégias de educação, e elas caminham junto, trabalho prisional e educação prisional, porque a gente está falando de uma parcela da população que não teve acesso ao ensino médio. 10% dessa população, para a gente ter uma ideia, só que tem ensino médio completo ou superior. É uma estratégia fundamental, ainda que nós deixemos de lado a questão civilizatória que o artigo 5º impõe. Ela é uma questão pragmática de estratégia de redução de criminalidade, de prevenção ao crime violento para um país que está vivenciando uma endemia de homicídios e crimes violentos letais. Então, acho que o decreto é um grande marco, ele coloca e estrutura, devemos reconhecer, pilares para que a administração federal estruture uma política junto com os estados, junto com os municípios, e que destine vagas nos contratos federais para as pessoas privadas de liberdade. Mas, da mesma forma que isso representa um avanço significativo, o decreto também traz diversos desafios para a sua aplicação. E qual é esse percentual que o senhor falou que vai ser determinado? Pelo decreto, nos contratos federais, ou seja, firmados pela administração federal direta, autarquias e fundações federais, contratos de serviço, inclusive serviços de engenharia, serviços especializados, de 3% a 6% dos empregados devem ser constituídos de pessoas que estão em cumprimento de pena ou egressos. O egresso é aquela pessoa que está em livramento condicional ou que já cumpriu a sua pena pelo período de 1 ano. Então, ela tem que ter tido essa experiência no sistema prisional recente, mais contratos acima de 330 mil. Isso já acontece em alguns estados. Hoje, a gente teve um passo importante, não é, Deise? Da União estabelecer que em todo contrato de valor razoável, de 3% a 6% dos contratados, nesses contratos de serviço, serão pessoas privadas de liberdade ou egresso. E o trabalho, doutora Deise, é fundamental para garantir a dignidade para o preso, para o egresso? O trabalho ele é fundamental, até porque você se torna mais humano, né? Há necessidade da humanidade das pessoas através do trabalho. Então, trabalhar, o sair daquela rotina da prisão, né, de sair fora da cela, de exercer uma atividade, isso é muito importante, até para a pessoa poder pensar novamente, reavaliar a própria vida, né, com outras alternativas de trabalho, né? Então, eu acredito que o que o doutor Renato colocou é muito importante na questão da emancipação. Qual é essa emancipação que se espera dessas pessoas? Quem são essas pessoas que estão presas, né? Em que condições estão vivendo, em que condições viveram antes de ir para a prisão? Então, se você for fazer uma contagem regressiva do que precede a prisão, muitas dessas pessoas moraram no quarto, cozinha com o banheiro lá de fora. Antes de terminar o ensino fundamental, já estava nos serviços precários,
não teve uma boa escola, não teve uma boa educação, quer dizer, não foi assegurada uma vaga na escola, não teve condições de entrar no ensino médio profissionalizante. Então, a gente tem um leque de coisas que leva também a gente ter essa população praticamente semi-analfabeta nas prisões, entre homens e mulheres, lamentavelmente. Bom, nós estamos aqui mostrando um pouquinho da teoria, vamos mostrar também a prática agora. Quem também participa do programa é o Cristiano da Silva Lima. Ele ficou preso por 7 anos quando saiu da prisão, teve dificuldade de encontrar emprego. A oportunidade apareceu na cooperativa Sonho de Liberdade, que foi fundada por outro ex-detento. Hoje trabalha com reciclagem por conta própria, também vende brigadeiros. Não é isso, Cristiano? Obrigada por participar aqui conosco e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Isso é fato, né? Eu passei algum tempo dentro do sistema prisional e quando eu entrei dentro do sistema prisional para cumprir a pena, eu encontrei algumas dificuldades dentro do próprio sistema em relação ao trabalho e à educação. Pela graça e a misericórdia de Deus, eu alcancei a educação e alcancei também o trabalho. Com muito esforço, eu trabalhei, toda a minha pena eu trabalhei dentro do sistema e entrei lá com o 5º ano incompleto. Quando eu saí do CIR, que é a Papuda, que eu saí para o CPP, eu já tinha concluído o ensino médio. E aí eu comecei a cursar Direito, pela graça de Deus, mas no mercado de trabalho hoje, para alcançar essas pessoas que saem do sistema carcerário, é muito difícil. As portas são fechadas, oportunidade é zero. Hoje é muito difícil uma pessoa sair do sistema e encontrar um trabalho. E você acha que esse decreto, o fato de ter uma obrigatoriedade das empresas contratarem detentos e ex-detentos, vai ajudar de alguma forma? Com certeza. É fato que muitos talvez não queiram a oportunidade de trabalho, mas tem muitos que querem a oportunidade de sair da situação a qual entraram. O meu caso, quando eu entrei porque eu estava fazendo algo errado e fui levado para cumprir uma pena. Mas lá dentro eu refleti que isso não é vida. E tem muitos lá que eu conheço, que conviveu comigo e hoje quer uma oportunidade de trabalho até mesmo lá dentro e não tem. Obrigada, Cristiano. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Doutora Deise, quando a pessoa trabalha, a cada 3 dias de trabalho, um dia diminui na pena. Os presos, eles têm essa noção da importância do trabalho lá dentro, tanto para a remissão da pena, quanto também para poder conquistar alguma coisa aqui fora, como disse o Cristiano? Sim, para eles é fundamental. Existe uma preocupação do preso, principalmente não só trabalhar pelo trabalho, pela questão da emancipação enquanto pessoa, mas também para remir essa pena. Então, isso é de fundamental importância. Agora, o grande problema é, como ele mesmo colocou, quer dizer, falta trabalho, você não consegue trabalho para todos. Então, esse que é o grande problema, porque se você tem trabalho para todos, então todos vão trabalhar, todos vão remir pena, todos vão ter um curso profissionalizante, todos vão aprender alguma coisa, porque o desespero de quem está lá, tanto para homens como para as mulheres também, é o trabalho. E é majoritariamente um público jovem, na faixa de 18 a 35 anos que está na prisão, produtivos. E como é que vai ser a fiscalização do cumprimento desse decreto, doutor De Vito? Acho que tem uma operação complexa aí, mas se me permite, só acrescentando a fala da Deise um aspecto. É muito inspiradora a história do Cristiano. E tem um elemento que é fundamental. O preso que não trabalha, e com todas as dificuldades para visitação, a problemática da revista vexatória, aquela revista com desnudamento, ela acaba abalando muito os vínculos familiares. E o preso que não produz, ele passa a se envergonhar. Isso gera um afastamento, o rompimento dos vínculos, e uma pessoa sem vínculo familiar é uma pessoa que tende a se responsabilizar, tende a refletir menos, apostar no fortalecimento desses vínculos, e o preso, quando recebe aquele valor, ainda que o sistema prisional não cumpra a LEP, desde 84 a LEP fala, pelo menos tem que pagar 3/4 do salário mínimo. Isso está em discussão, inclusive, numa DPF, que a PGR entrou no Supremo Tribunal Federal, ainda não julgada, mas o fato é que 3/4 das empresas, ou melhor, das secretarias penitenciárias não pagam 1 centavo. Não cumprem o mínimo dessa legislação. Nem o que está na lei. Mas o fato é que a gente tem muito a avançar. O decreto ele resolve um problema fundamental, que é a oferta de vagas.
Para a gente ter uma ideia, a gente está falando aí algo em torno de 15% dos presos, menos de 100 mil, de um contingente de cerca de 700 mil presos que trabalham, né? Isso é muito pouco, porque, sem dúvida, se a gente organizasse a oferta adequada dessas vagas, a gente teria uma necessidade muito maior. O decreto resolve, em parte, isso. Vai ter um problema operacional. As vagas estão concentradas nos locais dos contratos da administração pública federal, como a gente trabalha com isso. Mas, sobretudo, eu vejo como desafio, além de o Ministério do Planejamento editar instruções normativas, recomendações para que os órgãos federais operacionalizem o decreto, ele está em vigor já desde julho, a gente teria que organizar o sistema de oferta dessas vagas. Isso vai passar pelo juiz da execução, mas a gente tem que adotar critérios transparentes, claros, justos. Também há uma série de outras questões aí operacionais, procedimentais. Trabalho interno, a gente vai ter que deslocar esses presos, vai ter que criar oficina. É trabalho externo, então a gente vai ter que verificar como se dá essa fiscalização. É a própria contratada, é a administração pública, mas o fato é que a norma está valendo. E as empresas não cumprindo e a administração não cumprindo, ambas vão estar sujeitas a sanções. E quem pode ser beneficiado, doutora Deise? Dentro desse decreto, quem vai ser o responsável da seleção dessas pessoas para destinar essas pessoas para esses determinados órgãos? Porque também a acolhida desses órgãos é de fundamental importância para também ter atenção em determinados critérios, o acolhimento. Né? Eu digo isso lá no Ministério da Justiça, como o Renato trabalhou, eu na Secretaria de Direitos Humanos, nós tínhamos FUNAPs. Né? Nós tínhamos os FUNAPs, né? Que eram pessoas que estavam em cumprimento de pena, pessoas que trabalhavam lá junto com a gente no cotidiano e que, volta e meia, a gente sabia que algum FUNAP estava meio chateado, meio aborrecido, porque foi discriminado, né? Porque estava em cumprimento de pena. Pessoas que terminavam o seu trabalho, iam para a universidade, lá na secretaria mesmo. Nós temos um que é formado em biomedicina, teve seu trabalho apresentado a nível internacional. Quer dizer, então, como você vai fazer essa acolhida, essa questão da fiscalização que o Renato aponta é de fundamental importância, porque ele está vendendo a sua força de trabalho. Ele é um trabalhador, então tem que ser fiscalizado e assegurado tudo o que prevê as leis trabalhistas nesse país. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, a gente faz um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre a garantia de vagas para detentos e ex-detentos com a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. Aqui no estúdio, eu converso com a perita do Mecanismo de Combate à Tortura, Deise Benedito, que é especialista em direitos humanos, política criminal e penitenciária e em relações raciais. E também com o defensor público, Renato De Vito, que foi assessor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ e diretor-geral do DEPEN. Quem também participa do programa é o Cristiano da Silva Lima, ex-detento que hoje trabalha como autônomo. E antes de prosseguir a nossa discussão, vamos mostrar uma reportagem sobre um programa em parceria com o Arquivo Nacional, que tem ajudado a ressocializar presos. Eles aprendem uma profissão, a preservar a história do país e ainda diminuem a pena. Vamos ver, pode mostrar. Depois de colocar luvas e touca, hora de começar o serviço. E por aqui não tem moleza não. Durante 2 horas por dia, detentos dos regimes aberto e semiaberto mostram que têm habilidades. São homens e mulheres que querem mudar de vida. E o Arquivo Nacional tem ajudado nesse processo com o projeto O Papel da Liberdade. Mas não é só isso. O trabalho deles contribui para que a história se mantenha viva. O trabalho que eles desenvolvem tem como foco a preservação de documentação histórica que precisa ser guardada. É uma turma de 11 alunos. Primeiro, os colaboradores têm aula teórica, depois partem para a prática. O trabalho no Arquivo Nacional dura 6 meses e é uma parceria da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso e o governo do Distrito Federal. Para o Departamento Penitenciário Nacional, a medida é importante porque ajuda os presos a não voltarem a cometer outros delitos.
E a gente sabe que o trabalho é um dos pilares da ressocialização. É ele que traz dignidade, ele faz com que as pessoas atuem numa atividade produtiva, legal e remunerada. Então, o trabalho aqui, nesse projeto Papel da Liberdade, junto com o Arquivo Nacional, ele visa, além de uma produção de material de escritório, toda a parte de educação em arquivos. O projeto é concorrido e as vagas não atendem à demanda. No Arquivo Nacional, não há mais capacidade para receber novos colaboradores. A cada 3 dias de trabalho, é descontado 1 dia da pena. O trabalho, na verdade, ele não é só uma obrigação, mas ele é um direito do preso, né? E isso é extremamente importante no que diz respeito à ressocialização. A gente precisa ter em mente que aquelas pessoas que entram no sistema, um dia elas vão sair. Então nós precisamos, como sociedade, perguntar que tipo de egresso nós queremos. Bom, a gente viu aí, doutora Deise, uma bela iniciativa que veio de forma espontânea. É importante que isso continue acontecendo, né? Abrindo mais e mais vagas, seja de onde vierem, né? Eu achei esse trabalho extraordinário, até porque trabalhar com restauração é restaurar a própria vida. Né? Tocar naquele material, conhecer aquela história, conhecer aqueles documentos, a delicadeza e até porque a profissão de restaurador é uma das mais caras. Né? É muito difícil você encontrar restauradores e pessoas que passam a ter contato com aquilo é de fundamental importância. Né? Para si mesmo, para poder aprender mais, para poder ter contato com a história do país, com a própria história e restaurar a própria vida. É um trabalho fantástico. E já mistura o que o Cristiano falou, né? Educação e trabalho juntos, né? Sim, é fantástico. Eu achei o projeto muito interessante, deveria abrir mais vagas, sabe? Porque a gente tem uma documentação nesse país que deve ser restaurada. Bom, doutor Renato, é importante a gente lembrar que o preso é beneficiado com a ressocialização, mas a sociedade também, né? Tem uma relação direta entre o trabalho e a diminuição na reincidência criminal? O que nós temos de pesquisas e estudos científicos disponíveis nos apontam uma diversidade muito grande, de 24% a 40%, chegando a 60%. Mas o fato é que investir naquela pessoa, abrir para ela oportunidades para que a partir desse processo de autorresponsabilização, emancipação, de fortalecimento das suas potencialidades positivas, cada pessoa como Cristiano, como cada um daqueles que estavam trabalhando aqui no projeto do Arquivo Nacional, talvez encontrem nesse processo, como a Deise tentou dizer aqui, um processo de restauração dos seus caminhos. Então, eu não tenho dúvida que investir nessas políticas de educação, porque não se faz também, não se insere as pessoas num trabalho quando você vem com deficiências de base, né? E também não é desejável que ofereçamos, como por muito tempo se oferece, atividades de artesanato, de costurar bola, que não agregam quem que vai sair do presídio prática, e né? costurar bola, né? Como a gente costuma dizer. Então, as linhas de educação e trabalho, elas têm que estar juntas. E tem uma palavra que eu acho fundamental, essa palavrinha chama-se intersetorialidade. Acho que um grande desafio também para a aplicação do decreto é que todos os ministérios, né, todos os órgãos ligados a essas temáticas que vão trabalhar essa potencialização desse indivíduo, se responsabilizem também pelo funcionamento das políticas. Porque, historicamente, o que vão falar, não, isso não é um problema meu, isso é um problema da justiça, isso é um problema da segurança pública. Não, isso aí é a turma de direitos humanos. E é problema de todos nós, né? Não funciona, e aí, evidentemente, que a gente fica com esse abacaxi na mão, de nenhuma política de ressocialização é efetiva e continuamos esse ciclo de encarceramento de pessoas que não tiveram acesso à educação, que não tiveram oportunidade de emprego. Então, vamos chamar o Cristiano aqui mais uma vez. Cristiano, me conta aqui, pela sua experiência, o que o trabalho significa para quem está lá cumprindo pena ou que já cumpriu pena? O trabalho, para as pessoas que estão dentro do sistema, ela traz uma autoestima, um desejo de voltar à sociedade, assim, experiência própria, né? Aqui está se falando a questão de uma porcentagem de pessoas para trabalhar em órgão que depois que sai do sistema, não é isso? Não adianta eu querer investir somente fora do sistema depois que a pessoa sai do sistema e querer que ela chegue em algum lugar se ela não teve nada dentro do sistema. O sistema não ofereceu educação,
profissão, não ofereceu nada dentro do sistema. O sistema oferece muitas vezes opressão, né? E nada que leva a pessoa a pensar numa oportunidade de vida fora do sistema. A pessoa, ele falou na questão de costurar bola. A pessoa está dentro do sistema, ela costurando bola, ela vai sair, ela vai arrumar uma oportunidade de trabalho e costurar bola aonde? Se a pessoa está dentro do sistema e lá tem oportunidade dela fazer, se aperfeiçoar em alguma área que o mercado de trabalho lá fora possa oferecer, com certeza ela vai ter mais oportunidade. E vai mudar de vida, né? Com certeza. Bom, então vamos saber agora o que a sociedade pensa sobre o trabalho para quem está preso ou já cumpriu a pena de prisão. É importante que empresas que prestam serviço para órgãos públicos sejam obrigadas a contratar presos ou ex-detentos? Vamos conferir as opiniões. Na minha opinião, isso é válido, tá? Porque é uma oportunidade que eles têm, né? Alguém tem que dar alguma oportunidade a eles. Eu acho que é uma boa ideia para ajudar a ressocializar esse pessoal que está precisando, né, de oportunidade. E partindo do governo essa iniciativa, eu acho que é mais do que cabível. Tudo bem que eles cometeram algo de errado, eles merecem uma chance, mas não ter obrigação com eles. Eu acho que são pessoas que perderam a confiança da população e precisa trabalhar em outro serviço, não a empresa ser obrigada a contratar. Porque a gente vê tanto resultado de saidinha, de saidona, e acontece tantas coisas ruins na rua, né, por causa deles. Então, se sair para trabalhar, vai ser a mesma coisa. As empresas vai ter problema também. Ser obrigado é difícil. Eu acho que não deve ser obrigado. Acho que deve dar uma chance sim, né, desde que seja selecionado, muito bem selecionado. Eu acho que todos têm direito a uma segunda chance. Bom, o que vocês acharam das opiniões aí? São bem conflituosas, parece que ainda vai gerar muita polêmica, né, doutor Renato? Eu acho que, em geral, ainda existe uma resistência grande, um preconceito grande, e que, na aplicação concreta, quando a gente olha os casos individuais do Cristiano e tantos outros também, porque a gente se apega sempre no que dá errado e às vezes, a cobertura de mídia também, ela consegue vender só aquilo que não dá certo. A saidinha que alguém falou aqui, puxa vida, mas voltam da saidinha 3 mil, não voltaram 3, o problema é a saidinha, não são os 3. Então, eu acredito que o preconceito que existe, ele se rompe na medida em que a administração pública consegue estruturar políticas de forma adequada, com respeito à empresa, mas também chamando o empresariado a um papel de exercer uma responsabilidade social, né? Não é apenas de desonerações tributárias, de incentivos fiscais, que o empresariado vai construir um país decente aqui. A gente tem que chamar, eu acho que o governo federal cumpriu um papel importante ao estabelecer a necessidade do empresariado se envolver nisso. E quando a gente multiplicar por 10, por 100, por 1000 as histórias do Cristiano, eu tenho certeza que o nosso painel de escuta das pessoas vai ser mais favorável a políticas como essa. A senhora também acha que a questão é multiplicar essas oportunidades, doutora Deise? Sim, eu acho que quando sair esse plano nacional, eu penso que deveria também ter planos estaduais, né? Eu acho que nos estados também deveriam ter essa iniciativa de criar esses planos estaduais. E, claro, sempre prevendo, sempre atento aos critérios, para que o trabalho não seja barganhado. Entendeu? Todas as pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver com dignidade e não tornar esse trabalho em mais alguma coisa que vai ser negociado e que vai favorecer o empresariado, para que também os empresários assumam as suas responsabilidades em cima do quanto que eles faturam, com o que eles produzem, e também para que os presos, os egressos se sintam responsáveis, porque as pessoas precisam de se sentir responsáveis. Tem família, tem casa, tem toda uma vida para ser vivida, né? Então, eu penso que também tem que existir planos estaduais com esse objetivo, mas muito bem elaborados, entendeu? Bom, vamos chamar o Cristiano uma última vez aqui. Cristiano, que conselho que você daria para quem está querendo recomeçar? Eu falo que tem que gerar dentro de si um desejo de recomeçar, porque nada se recomeça se não tem um desejo. E a oportunidade é uma realidade, é muito pouca, mas se você tem disposição
você vai superar, você vai vencer, como eu tenho vencido. Como eu tenho vencido, cada dia é um gigante. A luta aqui fora na sociedade, né, como foi expressada aí algumas opiniões sobre a oportunidade, alguns questionamentos que se foram falados, a sociedade ele só olha para aqueles que realmente falham, mas para aqueles que falhou e estão buscando uma oportunidade, uma chance, né? Não é falado, a mídia não fala daqueles que estão vencendo, daqueles que estão há alguns anos fora do sistema, têm trabalho, têm dignidade. E eu gostaria até de frisar, né, hoje eu busco uma oportunidade de abrir uma associação juntamente com a minha esposa para que a gente possa abrir oportunidade para as pessoas que estão fora do sistema carcerário, tanto feminino como masculino. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. Você mostra que vale a pena insistir, né? Com certeza. Bom, muito obrigada por ter vindo contar um pouco da sua história, partilhar conosco esse excelente exemplo que você está dando. Obrigada, Cristiano. Tchau. Bom, o artigo 5 de hoje está chegando ao final. Doutora Deise, doutor Renato, muito obrigada por terem vindo, por todos os esclarecimentos aqui. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.